Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Luna, diretamente da Bélgica. Bom dia, Betezinha, nossa artista de hoje, a nossa grande convidada que teve aí o desafio da gente falar sobre como treinar os professores, né? E aí, Vlad, meu pai, Vlaster, grande faixa preta, que honra ser por aqui. Muito bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, Betezinha. E hoje a gente vai falar sobre justamente dos desafios da gente treinar os educadores, né? Eu fui educador, trabalhei durante 15 anos como professor na instituição da FGV, então eu sei bem o que a gente vai falar hoje desse assunto. Opa, direto da Holanda, que legal, Luana. Mari Lima, Fernanda, Cláudia, sejam muito bem-vindas. Muito bom dia e seja bem-vindo no Clube das 6h33, que é um acordar cedo para um despertar para a vida. Bom dia, Anísia, eu estava sentindo tua falta, diretamente aí do Portugal, curtindo esse verão europeu, né? Que sensacional. Meu pessoal, muito bem-vindo. Betezinha, já vem para dentro para a gente começar esse nosso bate-papo gostoso sobre essa parte de educação que é extremamente importante, sobre os desafios de como ser professor numa estrutura pública ou municipal, ou seja, estadual. Como a gente vai compartilhar bastante situações e dizer como que também uma reprogramação comportamental positiva pode te ajudar a você ter sucesso em qualquer área da tua vida. Bom dia, Maria Cunha, sejam muito bem-vindos e aproveita e escreve aí de onde você está falando, de onde você está agora, falando não, né, assistindo, e deixa aí notificado de onde você é. Faça essa gentileza e seja muito bem-vindo e vamos chamar a galera para participar desse Clube das 6h33. Boa, Betezinha, já veio fazendo a solicitação. Vamos lá, tá chegando. Olha, Maria Cunha, diretamente de Massachusetts. Adoro falar Massachusetts. Né? Que chique, a galera aí é top. Olha, Betezinha, onde você vai toda chique desse jeito? Posso saber? Tudo bom? Bom Bom dia. dia. O que você anda fazendo além de sucesso? O que é isso, Betezinha? Meteu um filtro aí agora que ficou mais valorizado ainda. Conta-me tudo, não esconda nada. Tá muito aí? Espera só um pouquinho que eu tô Não, ajeitando. seja feliz do jeito que você quiser, Beth. O importante aqui é o teu conteúdo e a tua energia, essa tua vibe bacana demais. É isso que importa. Deixa assim do jeito que tá lindo. E aí, Bethzinha, conta pra mim tudo, não me esconda nada. O que você tá fazendo além de sucesso? Conta pra mim. Essa frase é bem bacana, né? Quem sou eu, né? O que a gente está fazendo de sucesso? Hoje é um dia que também retorna com o segundo semestre, né? E Ah, e olha que dia X, hein? É dia extremamente estratégico. E aí, acabou as férias e começa-se então. um segundo semestre, assim, essa semana, né? Várias redes municipais e estaduais estão retornando esse segundo semestre, né? Junto com então, os alunos, né? Deram um trânsito. A gente está tendo uma temporada atípica, né? De ritmo de aulas, Mais né? uma, né? Mais uma, porque os 2 últimos anos aí foram totalmente atípicos, né? E aí me conta, Beth, não, antes de você me contar alguma coisa, porque na verdade eu te conheço, a gente já convive junto, a gente tem uma história muito bacana aí do nosso trabalho que a gente desenvolveu e vem desenvolvendo, mas antes de mais nada, eu acho que é legal as pessoas, como fica registrado tanto aqui quanto no canal do YouTube, as pessoas se interessam pelo tema, e aí, para que, tipo assim, só para as pessoas entenderem quem é a Beth, como que ela se encontra hoje, o que ela faz, porque é importante para entender até o peso do tema da nossa conversa hoje, que a gente vai falar educando os educadores. Né? O porquê que a gente escolheu esse tema. Então, se apresente, deita e rola e sai falando aí, Bethzinha. Isso. Eu sou a Beth Rein, né? Que a maioria me conhece, Elizabeth. Tenho 53 anos. É importante falar da minha idade para falar de ser Vai tá professora, bem demais, hein, Ria? Eu já achava que era mais nova do que esse. Japonês engana pra caramba, né? É foda, isso daí tá de parabéns. ser formadora de professor, ela tem que levar em consideração toda essa trajetória, todo o percurso, Com certeza. né? E então eu estou
atuando na área de educação já há 30 anos e há 20 anos na formação de professores, né? A minha, eu acho que para entender um pouco assim, eu vou reforçar essa parte da trajetória, da história de vida da Importante. muito importante na escolha que eu fiz de ser professor, né? Ela tem uma Que é algo no... e outra coisa, presta atenção, pessoal. Vamos ter que. Uma das coisas que a gente fala, todo mundo fala que o que vai mudar o país é a educação, todo mundo fala o quanto que é importante isso, mas ninguém mal sabe os desafios que os professores têm. Eu dei aula de 15 anos, eu dei aula 15 anos, tá? Eu sei o que é estar numa escola, essas coisas todas, mas eu dei aula há 15 anos numa das instituições mais poderosas e mais fortes do Brasil, particular. Então eu, particularmente, eu sou um ignorante e um leigo dentro do universo que é dar aula ou capitanear professores para que eles façam aula lá no meio da comunidade, lá nos desafios. Então eu gostaria até de você retratar como que você começou a dar a tua aula, como que foi essa experiência, como é ser uma mestra dentro de um universo ali que é extremamente carente, às vezes falta um monte de coisa, falta até respeito com essa classe linda, tanto de pai quanto dos alunos. Eu quero saber os desafios e as suas conquistas. E aí, o que te levou a você ir nessa trajetória? Então, começa contando. Então, faz 30 anos que você está envolvida nessa parte acadêmica e você começou como? Como é que é essa trajetória? Como é que foi isso? Então, o aspecto que eu quero colocar, né, desse nosso tema é ser formador de professores, mas assim, até na hora que eu comecei a divulgar, né, eu fiz umas provocações. O que é esse ser professor, né? Uhum. Assim, eu posso colocar que uma grande maioria agora, né, ela já passou pela experiência de ter um professor. Sabemos que aqui no Brasil e no mundo ainda tem pessoas, né, que o seu ensinar da vida foi ela própria ou apenas com seus familiares, né, as pessoas do entorno, mas muitas pessoas já passaram pela instituição escola. E aí já tiveram contato com os seus professores, né? Então, assim, essa escolha deu na minha trajetória aí, há 30 anos na rede, onde eu decidi ser professor, e aí, a partir daí, me dedicar para a profissão professor, ela tem toda uma história antes também, né? Mas eu posso afirmar hoje, depois de 30 anos, que eu tenho certeza do que é ser professor, né? Que eu fiz a escolha certa e eu não posso me definir ainda se eu, por ter 30 anos, já está numa fase de aposentadoria aí, né, pelo que eles falam, né, de um profissional, mas ser professor é uma constante. Você se E muda, e é até melhor, né? Porque você fica professor em outras áreas também, né? Você tem uma bagagem de vida, você se torna aí uma pessoa extremamente competente para levar outros tipos de conhecimento. Pessoas que se envolvem nessa área nunca mais estão livres dela. Fica tranquila, tá, Betinha? Pode aposentar você, pode fazer o que você quiser, mas você vai continuar sendo uma educadora aí fortemente conceituada em qualquer área que você se envolva. Faz sim, sentido isso? exatamente. E assim, o que eu queria colocar para todos, né? Você até colocou na divulgação, o que, que a sociedade como um todo, porque nesse público que nós estamos aí, nós temos professores e também tem pessoas que estão aí constituindo suas famílias, ou mesmo que ele não tenha filhos, né? Tem sobrinhos, netos, afiliados que vão passar pela instituição e a gente espera que a população, né, a sociedade, ela espera muito da instituição escola. Então, quando a gente fala em professor, a gente pensa na primeira fase da instituição escola, que ela também tem um papel E muito tem importante. um, e tem um viés bastante importante que tem muita gente que confunde uma coisa que é muito importante, que ela terceiriza a educação para a escola.
E eu falo para você o seguinte, tem um termo que eu sempre falo, o seguinte, a escola ensina, quem educa é os pais, né? Então são duas coisas distintas, mas a gente vive esse dilema bastante hoje na sociedade, né? Porque, tipo assim, os pais estão terceirizando também essa responsabilidade aí, em cargo dos professores, e ainda tem pai que são um desafio. Como que é lidar, né, com esses desafios também de você fazer uma gestão entre o que você tem que levar de melhor lá para o aluno e tal, e também ter esses vieses de realmente de educação, faltando o princípio básico da educação. Como é que é esses desafios? Assim como todos nós seres humanos, a gente chega no momento que a gente se coloca em avaliação, né? Acho que todo ser humano, quando ele quer evoluir, ele se coloca numa posição de o que eu estou fazendo da minha vida, quem sou eu, o que que será que tem qual a minha missão de vida, né? Onde eu vou, quem sou eu, para onde eu vou, de onde eu vim, todo mundo tem essas questões filosóficas, né? Então, já que a escola dentro da trajetória das pessoas que querem viver em sociedade, que quer ser um bom cidadão, ou que ele quer buscar uma profissão, um aperfeiçoamento, ele passa pela instituição escola. Nós estamos num momento que eu acho que todos nós precisamos saber o que significa a escola, principalmente na O primeira. que significa a escola? Então, o que significa escola? Quem são essas pessoas que estão dentro da escola, né? Então, o que é ser professor? Então, eu vou colocar assim, hoje, que eu acho que eu vejo que, eu acho não, eu coloco assim como fundamental para quem está aqui nos assistindo, é duas palavras básicas, que vão servir tanto para vocês que estão ouvindo, como para quem é do campo da área educacional. É entender posição, posicionamento e presença, né? Dentro ressignificar o que que é escola, qual o papel da escola, qual o papel de ser professor, né? E que cidadão que nós esperamos que esteja se desenvolvendo dentro dessa instituição. Então, assim, nesse papel de formador de professores, não existe uma escola que ensina você a ser formador de formadores. Não tem uma escola, por mais que existam os cursos de licenciatura, né, para quem decide ser professor, ela ainda é muito falha, né? Ela tem muitas fragilidades, né? Porque ela se preocupa, a gente vem de uma era, né? A gente fala que a gente está na era do conhecimento. Todo mundo é capaz de ser autodidata, né? Falam, né? Porque a A gente. gente está na era da informação. Eu não sei se é a era do conhecimento, tá? Eu Então, brinco desse sentido porque informação eu entendi um monte. E a informação, ela informa a ação. Mas ela não traz formação por si só, porque os conhecimentos estão soltos, né? Então, para exato. você ter, por exemplo, o fato que a gente está falando de formar professores, a gente precisa ter uma forma, a gente precisa ter uma metodologia, uma dinâmica onde precisa se ter esses critérios, esses passos, essas situações aonde você se forma, se colocou dentro de um formato digno de ser chamado uma formação, né? E é um desafio que você está falando, faz todo sentido, Beth. Estou adorando ter esse tipo de reflexão. Por quê? Porque realmente eu virei professor na época, mas por convenção, porque o cara achava que eu era uma pessoa comunicativa, que não sei o quê, mas ninguém me ensinou nada. O que eu tenho que fazer? Como é que eu faço? Eu vou lá na É, frente e faço o quê? E a gente é muito autodidata nesse sentido, a grande maioria dos professores, né? então, mas aí que está o X da questão, né? Em todas as outras profissões, ou todos os cursos de graduação, de licenciatura que vai encaminhar, ela é muito específica. Ela coloca pessoas que são professores ali, que são especialistas em alguma área No e tema. Uhum. isso também para a licenciatura de quem quer ser professor, dos componentes curriculares. E tem as disciplinas, mas ainda você só vai saber mesmo desenvolver ser professor quando você entra na ação de atuar como professor. A hora Então, que você está lá na frente da classe. Então, o que que eu coloco assim, nessa jornada toda da evolução do que é ser escola, pela minha experiência que eu tenho tendo, e então, o que que é assim, quando você vai para algum lugar, não é você se aprofundar naquilo que você escolheu, você decidiu uma profissão.
todo mundo vai estudar, não é isso? Assim, a palavra-chave da educação é estudar. A gente estuda o quê? A gente estuda livros. Ontem foi o dia do homenagem O aos autores escritor. dos livros, né? E até assim, num livro que eu coloco como meu de cabeceira ali, né? Que é a Bíblia ali, que é o mais lido no mundo todo. Ele coloca lá em Eclesiastes que não existe limite para escrever livros, né? Eu acho muito, eu estou trazendo isso porque que não tem limitações, mas lá em Eclesiastes 12 ele fala uma coisa, que não há limites para fazer livros, mas ele faz um alerta, né? Que estudar demais, aí pode usar um outro termo, pode levar à exaustão. Então, assim, muita gente tem obesidade, né? Que nem a gente está falando de formação, tem muita coisa ali, mas assim, por que, que é mais importante Mas não há tem pouca ação. por que, que não há limites para escrever livros? Porque quem escreve livros é aquele que já tem a experiência de alguma coisa e ele já tem resultados, ele sabe, ele vai passar aquilo que foi bom, que foi positivo, que não foi negativo. Então, assim, para fazer uma escola ideal, né, assim, a busca de uma escola ideal, que todo mundo procura, ou de ter professores ideais, olha a responsabilidade de todos. Eu acho que tem que todo mundo estar envolvido. Então, pais que Opa. colocam seus filhos, ele tem que fazer parte dessa instituição de escola, ele tem que discutir aquilo, né, que vai ser desenvolvido dentro da escola. Os professores, os gestores têm que estudar muito bem para conhecer. Então, assim, cada um na posição que se coloca dentro da educação, de ser professor, ele precisa saber transitar nesses aspectos. Então, assim, o que eu queria colocar, que eu vejo assim, qual é os desafios de ser formador de professores. Então, vamos pensar nos níveis. Você, qual é a responsabilidade? Quando você é professor, você se dedica a algum, você vê que você tem capacidade de estabelecer o processo de ensino-aprendizagem, ele vai transpor o que ele sabe, o que ele buscou de conhecimento, né, de informação, ele vai ter que fazer uma transposição didática para passar para os seus alunos. E ele tem que acompanhar esse processo se os alunos estão absorvendo e colocando aquilo que é necessário. Quando você se coloca depois numa posição de ser formador desses professores, você tem que aumentar o seu campo de visão, porque você, além de você observar a atuação do professor, né? Porque o formador de professor, ele observa, ele vai, quem que é o público dele? São professores. Aí é uma visão e uma responsabilidade, não é que é maior, todos têm o mesmo nível de responsabilidade, mas ele tem que se ampliar, por quê? Porque ele vai ter que observar como é que aqueles professores, o que falta de recurso. Então, é ele que vai dar aquele canal do processo de ensino-aprendizagem de professores. E assim vai também, porque dentro de uma escola, quem é que vai garantir esse campo de formação aí? É um coordenador, de repente, ali. E esse coordenador, ele também vai precisar de uma formação para ele se apoiar para ver se aquilo está. Então, assim, o que é fundamental o que é de desafio que nós temos? É formar redes de pessoas de comunicação para dentro do campo educacional, de ter trocas de experiências, que vai além, né? Que também é fundamental. Então, é importante você constantemente se atualizar, estudar, buscar referenciais, né? Buscar embasamento teórico, métodos, como você falou, que muitas pessoas, né, colocam métodos, estudos, experimentos, que tem essa parte é, acadêmica, que é fundamental, mas mais do que isso, a gente tem que lidar com pessoas, né? E É pessoas, isso que eu ia, já já eu ia dar aquela cutucada, né? Que eu isso, gosto muito dessa parte. pessoas são diferentes, pessoas têm ritmos diferentes,
Então, o que é importante nesse processo de desenvolvimento das pessoas, daquilo que ela assume ser, é você entender como ela pensa, o que ela quer, o que ela faz. Então, Qual assim, é o melhor atributo para você considerar uma pessoa uma boa professora? Como que você definiria uma pessoa, pode ser em algumas palavras, não necessariamente em uma, dos atributos principais para que seja qualificado como um bom professor? um bom professor é aquele que ele tem segurança naquilo que ele escolheu a fazer. Então, assim, a pergunta que. Por isso que eu falei, quando você sai da sua zona de conforto, você se desafia a ensinar outros, ou a conduzir, ou a mediar o processo de aprendizagem de alguém. Ser professor é você levar o outro a descobrir os seus potenciais, não é isso? Então, assim, a pergunta que você me faz é fazer aquela pergunta. Você sabe o que você está fazendo? Você sabe quem você é, né? E aí que está o dilema. Às vezes a gente entra, como você falou, eu fui dar aula porque falaram que eu era comunicativo, que eu podia trazer aquela pessoa, mas na hora que você está lá diante, o que você fez? Você não foi buscar as coisas, informações e tudo aquilo? Só que se você não. Então você já tem um gerador. Às vezes a pessoa tem intenção, ela tem uma bagagem de informações, ela sabe na cabeça dela tudo que ela pode fazer para expor para o outro, mas às vezes ela não tem didática, às vezes a maneira de falar não está sendo adequada, né? Acho que E todo mundo teve alguma coisa, algum professor que a gente teve afinidade e outros professores que a gente teve repulsa, né? E é tem muito, trauma. até trauma, tem muito. Acho que o professor passou, a gente, todo mundo que passou por uma parte educacional já teve esse amor e ódio com os professores, e tem muita gente que, por exemplo, eu estava até analisando isso, né? Ah, por que que a grande maioria tem a parte acadêmica muito mais voltada para humanas do que para exatas? Porque normalmente a característica dos professores de matemática, eles são menos humanizados, né? Eles são mais categórico, tipo assim, não criando perfis, né, de pessoas, porque eu já tive um professor de matemática que era uma figura, que era nota 10, ele criava uma dinâmica, assim, para a gente conseguir fazer. Mas esse lance que você está falando, que ter a didática, então, até que ponto que você, tipo assim, a gente consegue interferir na vida de um professor, fazendo com que ele seja empático, que ele tenha compaixão, que ele seja humanizado, até que ponto que os formadores de professores, eles estão trabalhando com um termo que é muito usado, eu não sei se você conhece, mas é a coisa, chama-se soft skills. O hard skill, que são as formações mesmo, fazendo pedagogia, ou o cara se tornar um especialista em biologia, ou geografia, não sei o que, daí ele vai lecionar, é o hard skill dele. Tá? São as competências maiores que o capacita a ser professor. Mas o soft skill, que é justamente essa habilidade de lidar com pessoas, essa habilidade, esse carinho, esse zelo, essa atenção, a paciência, uma pancada de coisa, um tom de voz diferente, a informação. Isso daí começaram-se a olhar com um novo olhar para o universo de capacitar os professores a terem essas habilidades? Como que Sim, está esse processo? hoje na educação a gente trabalha muito por competências, né? Então, tanto no processo de ensinar, quanto do processo de quem ensina. Então, o processo educacional, ela agora está no desenvolvimento de competências. E para você olhar para ter competência, até é bem interessante isso, porque eu vou colocar assim, uma análise do que ser professor e para quem está ouvindo, perceber quem está sendo os professores de seus filhos é, e ele até fazer um resgate de como foram seus professores, né? Então, os professores eles têm que ter eu coloco assim, quatro eixos muito bem definidos. O que eu vou ensinar? Então, ele ter já um plano, um planejamento, uma proposta do que ele vai fazer, como ele vai ensinar,
Só que assim, existe uma pergunta outra pergunta que é importante. Por que que eu estou fazendo isso e para quem? Quem são o meu público? Uma pesquisa dentro dessas competências, então, assim, a pedido mesmo dos professores, da própria rede, Renault, ele organizou as 10 competências para você poder ensinar, né? Dentro dessas 10 competências, tem competências específicas do fazer, do próprio fazer, né? Dentro das competências maiores. E aí fizeram uma pesquisa, os professores têm ciência das 10 competências que são necessárias para ele ser um bom professor, para ele estar atuando nesse processo de ensinar, mas quando fizeram uma pesquisa dentro das prioridades dessas 10, eu vou falar quais são essas 10. Primeiro, ó, eu acho que fica até fácil. Eles, dentro dessas 10, quando eles forem fazendo na prática, se eles executam as competências que eles mesmos colocam como essenciais, aí existe uma contradição. E o que ficou, assim, que os professores fazem, de fato, mais na organização didática, sabe? Então, eles sabem muito bem o que e como. Eles vão buscar o como. Então, assim, nesses treinamentos, muitos dos formadores dão técnica, dão modelos, se surge uma inovação tecnológica, porque a gente hoje está no boom da tecnologia dentro da educação. Aplicativos, tem muito mais coisas que o professor tinha que desenhar na lousa, ou ele tinha que ter um livro, mas era tudo ali no fixo, né? Agora não, ele pode fazer em 3D, em 4D, então a tecnologia ela facilita tudo isso. Os professores até buscam como usar essas novas tecnologias, mas elas têm muito definido. Então, o que e como. Só que aí ela esquece para que ela está ensinando aquilo, né? E quem são as pessoas que estão ali? Porque essas pessoas têm ritmos. Então, aí que entra o X da questão. Então, qual que é os dilemas e desafios que nós temos hoje, principalmente na educação? As pessoas terem espaços e tempos dentro das suas instituições. Então, quem é professor dentro da escola, ter momentos de diálogos, de troca de experiências, de estudo, de preparo para ela enxergar, além daquilo que ela vai ensinar, quem são aquele público e se aquele público está ou não aprendendo essas competências É desse público. fundamental isso daí, não tem jeito. Quem o formador desse professor também tem que ter isso, e então o coordenador tem que ter esses tempos e espaços. Quem é formador de formador também tem que ter esses tempos e espaços. Então, o maior dilema é a conquista de políticas públicas, de ter esse espaço de tempo de formação, porque aí você vai pensar quem sou, quem é você. Então, o autoconhecimento é fundamental. Então, o que é além das competências também? É as socioemocionais. As pessoas Boa. precisam entender, saber se relacionar com o outro, saber quem é ela, né? E o outro também. Então, agora é diferente, né? Porque assim, não é você mais trabalhar no seu ensino do específico daquilo que você se especializou. É você fazer com que os alunos eles também aprofundem numa especificidade. Então, eles hoje, no ensino médio, né, que eles falaram, os jovens estão perdendo o gosto pela escola e a evasão é maior no ensino médio. Eles até fazem a primeira fase da escola, quando chega no ensino médio, a evasão estava sendo cada vez maior. A escola não E era qual nada. é o principal causador dessa evasão? Então, justamente por quê? Porque a escola não está ali só para ensinar algo já pronto, assim, que ela direcionando o indivíduo. Ela não está preocupada em colocar ele como um competente, só está fazendo a formação básica. Não está só falando o que era antes para uma indústria já que era mais limitada, né? O que a gente vê muito falando dessas habilidades, porque eu aprendi lá matriz, log, não sei o que, fazer o processo básico que depois, agora como adulto, eu não, nem lembro o que eu aprendi, porque eu não uso Ela, mais esse negócio. Essa é ela a é discussão, né?
ela é fundamental para algumas áreas, para algumas coisas, mas não para todos, né? Então, assim, Isso. então agora no ensino, na fase antes de você se especializar mesmo, continuar seus estudos depois da educação básica, no ensino médio, agora existem, os professores têm, os alunos têm a formação geral básica, mas elas também têm agora o que eles chamam de itinerários formativos, que é um aprofundamento de determinadas áreas que o aluno opta para fazer. Mas E aí, também Pois não, pode falar que eu vou fazer uma pergunta para você aqui. a polêmica. Então, mais um desafio. Isso, eu gosto de polêmica. Porque o professor, a todo momento, ele é desafiado para o novo. Então, a todo momento, ele precisa sair da sua zona de conforto e estar, se permitir, estar aberto a, a ele mesmo buscar dentro dele as potencialidades e o processo criativo. E assim, aí que está o X. Nem todo mundo vai ser o bom em tudo. Nenhum professor vai Não conseguir tem como, não tem fazer como. todo. Aí eles estranham. Por que, que um aluno começa com um professor para alfabetizar ele, né? E depois ele vai indo, ele tem. Aí já começa a aumentar o número de professores, então dentro de. Ele tem 13 no ensino médio, 13, 14 professores dando aula, passando por ele em uma semana. Por que isso? Porque cada professor ele tem a sua especificidade, mas assim, o que, que eles estão fazendo nesse aprofundamento é o fazer, a maneira de olhar para cada coisa. Então, você tem que ter competências diferentes. Essas 10 competências. Então, essa responsabilidade ela foi diluída, mas ela tem que ser coerente. O professor está. Proporcional àquela responsabilidade dele. O que, que eu quero colocar daquelas 10 competências que o Ferreira coloca lá e que a rede, todos os lugares, todos os educadores aceitam, né? Estou falando que concordam, mas é uma é posto lá a premissa dele das competências que está na base nacional. Então, assim, aqui no Brasil também nós temos agora do Oiapoque o Chuí, né, de uma base comum, né, curricular e que está trabalhando essas competências. E o aluno pode transitar por qualquer lugar, ela não é fixa, né? Ela tem a liberdade de cada um. Mas quem vai dar o teor para tudo isso é a equipe. E aí, nessas pesquisas que estão fazendo, que eu tenho acompanhado, e na prática eu tenho vivenciado e constatado, é que o maior dificuldade de hoje é o trabalho em equipe. É o trabalho, saber trabalhar colaborativamente. Saber reunir as forças que você tem no lugar e dividir tarefas, sabe? Você fazer o mesmo plano, um plano comum, mas que cada um com a sua potencialidade. E por que o professor está assim? O que que levou ele a ter esse tipo de comportamento? Então, é assim, isso é a falta de ter. Ó, vou colocar uma coisa que é muito comum. Eu, quando comecei a trajetória, né, até eu saber o que de fato eu queria fazer, eu na época que eu fui fazer a primeira graduação, eu trabalhava na área de indústria. Eu fui fazer biologia, eu acho que é aquela coisa de entender a vida, né? Então, eu fui para a área de biologia. Para falar a verdade, inicialmente na infância, eu falava que eu queria ser médica, ou trabalhar com enfermagem, com alguma coisa desse tipo. Desfile de escola, eu já fui enfermeira, né? Naquela de querer trabalhar com pessoas. Mas nessa fase eu fui trabalhar na área da indústria. Eu trabalhei em rede de supermercado, depois eu trabalhei em indústria de papéis, e assim você vai né, fazendo, buscando essa experiência. E muita gente fala assim, você está dando aula, e eles falam, mas você só dá aula? Então, assim, parece Tipo, não posso ser uma profissional, que né? professor não é ser professor, você só dá aula, né? Então, essa pergunta me chamou muita atenção, porque aí eu falei, o que, que é, para onde que eu vou? Eu vou dar aula. Então, assim, a minha profissão vai ser dar aula, né? Só que aí era uma conquista. Quando você vê que não está dando algo certo na escola, acho que todo profissional
ele não investe em tempo e espaço para o seu profissional, na indústria, né, assim, para o seu funcionário crescer, ele não investe no funcionário. É, todo mundo que quer crescer Capacita. tem que capacitar e, assim, dar segurança para o professor, dar estabilidade para ele viver bem. O salário dos professores é muito baixo, né? Ainda assim, está num processo de conquista, mas a desvalorização da profissão Você servidor. sabe, você é lá do Japão, a única profissão que o imperador se curva, todos os japoneses se curvam para o imperador. Só uma profissão que o imperador se curva para dentro da população, que é o professor. Eles Ele, consideram o professor uma profissão de extrema importância, né? Isso que a gente está precisando valorizar mais aqui no Brasil faz parte, já não é de hoje, isso daí a gente já está falando de coisas que é enraizada ainda no protocolo brasileiro, mas aos pouquinhos vai acontecendo, não tem jeito, é inevitável. porque E a faz Sandra falou, a Sandra, tua amiga aqui, Nota 10, que a gente vai fazer uma live também algum dia desse, ela comentou uma coisa que é importante, né? É muito importante dizer que um profissional da educação pode ter competências necessárias, mas não ter habilidades para passar para o seu público, porque tem muita gente que a gente fala isso. Eu tive vários professores. O cara tinha um conhecimento absurdo do tema, mas ele não tinha a tal da famosa didática. Às vezes tinha um cara que não sabia um terço que o cara sabia, mas passava para a gente o que era necessário de uma forma gostosa, de uma forma leve, e isso facilitava a compreensão e o entendimento. Então, por isso que a gente está falando isso, eu estou falando de hard skill, que é essa competência que o cara tinha, conhecia mais do que ninguém sobre o assunto. Mas ele não tinha a habilidade mínima o suficiente para se tornar interessante e despertar o interesse da audiência em aprender aquele conteúdo. E aí, existe informações para isso, para facilitar um pouco mais essa forma de trazer a didática em jogo? Então, é isso que eu falei. O que a gente vê a evolução é a conquista de tempos e espaços dentro de cada segmento lá. Por isso que eu falei, é entender a sua posição que você assume dentro do sistema educacional e ter presença, né? Então, assim, quem que é esse professor ou esse formador de professor? É aquela que suscita comportamentos necessários para que levem a pessoa a atingir os seus objetivos. Então, ele tem que ter além de dinamizador de aprendizagem, de aperfeiçoar as competências para ele e para o seu público, ele precisa ter tempo e investimento pessoal dele, para ele se descobrir com conflitos, quando ele está em contato com os diferentes seres humanos, ele tem que saber lidar. Porque, assim, não adianta nada ter uma escola toda estruturada, ou um professor cheio de conhecimento, ele querer passar tudo aquilo para ele, ter método, ter tudo aquilo, só que quem é o público-alvo dele, ele está sendo massacrado pela família, ele passou um dia ruim, ele não tem o que comer, ele não tem o que fazer. Então, assim, é, o ato de formar, ele é complexo, ele é processual, Demais. Eu acho que tem ele um dos melhores filmes que eu assisti na minha vida. Esse filme deu uns 50. É de 1967, esse filme. Chama-se Ao Mestre com Carinho. É um clássico, né? Quem é professor deveria assistir esse filme. E, ó, vou falar para você, é um filme que mexe, porque a gente começa a ver ali os desafios, né, do professor, do diretor, essas coisas todas, e o quanto que a boa vontade pode impactar no resultado de vidas de pessoas aí de uma forma violenta. E se o professor entendesse que a responsabilidade dele não é só transferir o conhecimento, não é só receber a grana no final do mês, que mesmo sendo pouca, né? A responsabilidade dele é formar cidadão, é formar pessoas de extrema importância. Quando também eu vejo um pouco do seguinte, não quero jogar a responsabilidade nas costas, nem definir culpados ou responsáveis, mas quando você pega professores que ele realmente tem o propósito de lecionar, de levar esse conteúdo adiante, ele tem uma postura diferente. Você vê que tem professores que conseguem manter o discernimento da classe, que conseguem colocar o conteúdo de uma forma, por mais ridículo, por mais que o conteúdo não seja daqueles dos mais importantes, ele consegue. E aí, aonde é que eu quero chegar? Por que não já se vê isso num processo seletivo? Por que já não se faz isso já dentro
de uma forma da gente mapear e criar dentro dos formadores de professores, já criar um critério, falar, opa, peraí, isso daqui é perfil para isso, isso daqui é perfil para isso, e já começar a fazer. Porque também, eu acredito que o desafio é ter mão de obra qualificada, né? Eles chegam muito, muito cru, é E, isso? exatamente, é assim, por isso que eu vejo assim que eu defendo isso em todas as instâncias que eu passo e que eu falo, é necessidade de programa de formação, sabe? Capacitação. Ela é fundamental em todos os segmentos, desde o momento que você se decide na sua trajetória educacional e profissional de querer ser professor, já dentro dessas graduações, que eu posso dizer assim, mas dentro das próprias redes educacionais ou das próprias instituições. É garantir esse programa de tempo e espaço de formação. Só que, assim, a formação da identidade pessoal primeiro. Não adianta você só querer aplicar algo nas pessoas, que nem eu falei assim, dar conceitos, dar conteúdos, falar do que é a história do mundo, entender a sociedade, né? Mas você não saber quem você é, como que você está agindo com o outro. Eu acho que até te justifica por que nós estamos aqui, né? Eu tenho mestrado, tenho outras, né, cursos de especialização, a gente vai sempre se especializando, sempre fazendo outras formações, continuando os estudos, mas chega uma hora que a gente precisa parar e assim, eu precisei desse momento. Quem sou eu agora nesse momento, né? Quem é você, Betezinha? Conta pra gente. O que eu preciso de fato desenvolver hoje? Então, quem sou eu? Eu acho. Aí eu fui procurar pessoas, né, que que também vão olhar para o meu coração, sabe? Que vão dar atenção, Uhum. olhar para a pessoa, que nem, no caso é você procurar pessoas, eu até marquei aqui, que eu acho que é bem interessante. Quem que a gente tem que procurar lá? É, na área educacional, a gente procura os nossos referenciais, então na parte mesmo de acadêmica, né? A gente vai procurar livro, vai fazer seminário, a gente vai fazer um monte de coisa. A gente precisa daquilo que eu falei, que é esse espaço e tempo de processo formativo, a gente precisa de algo técnico, né? Procurar aquele que entende do que você precisa, ou mostrar formas ou métodos ou recursos, né? Para facilitar o seu trabalho. Isso é outro campo. Só que a gente também precisa de buscar pessoas que estão no nível maior e que possam olhar para nós e ajudar o indivíduo a ver o que ele está, vamos dizer assim, paralisado, quais são as crenças dele, o que está limitando ele, que ele pode, que ele tem de potencial. A gente precisa constantemente de pessoas. Ninguém é autossuficiente e falar assim, eu já sei de tudo. Boa. É isso. E por quê? Porque a gente precisa estar bem com a nossa mente, a gente precisa estar bem com o nosso físico, Uhum. Mente sã, corpo são. e a gente tem que estar bem no lado espiritual. Então, tem pessoas que tá top fisicamente, tem saúde lá, mas a mente é cheia de conflito. Ela até tem, ela é obesa, né? Que a gente fala de De conhecimento, reconhecimento. de formação, mas ela não sabe traduzir aquilo para o outro, né? Não sabe comunicar, não sabe interagir. É, mas tem a parte espiritual também, porque a gente tem, quando a gente está alinhado o espiritual, o nosso mental lá e o nosso físico, a gente não é feliz. E eu vejo assim que a gente só consegue atingir o outro quando a gente tem plenitude, quando a gente é feliz com o que a gente faz, a gente é feliz com o que a gente busca, porque os desafios são N. Nós temos crianças que vão para a escola para comer, né? Nós temos pessoas que querem aprimorar. Então, assim, olha o caldeirão de coisas que tem dentro do processo da Os educação básica. desafios, né? Que... São muitos, são. Então, assim, eu vejo às vezes uma escola.
com todos os recursos que ninguém pode falar até nessa era. Tem muita gente que fala, ah, às vezes a escola da rede pública, ela falta recursos. Não, tem escola que já tem tudo. Ela já tem recursos, ela tem internet top, como tem aquela que não. Opa, deu uma travadinha. Deu uma travadinha É, aí. Volta. mas o que eu queria colocar, assim, não adianta ter estrutura, não adianta você ter bagagem, né, conhecimento de como fazer, o que fazer, mas se você não sabe para quem e por que você está ali. Então, assim, essa plenitude de ser feliz, de quem é ser humano. Isso é, ó, essa forma que você colocou aí é tão linda, né, que realmente tem a ver com propósito, essas coisas todas, que essa pergunta não só cabe aos professores, cabe a qualquer tipo de profissional, né? Mas o professor, por causa ele tinha que ter o entendimento do senso da responsabilidade, do impacto que ele vai ter numa vida e em várias vidas, porque aquela vida que está ali na tua sala, ela vai para um ambiente inóspito ou não, é um ambiente que é totalmente diferente, pode ser que a única salvação que essa pessoa ou essa criança tem é a escola, é a sala de aula. Então eu imagino, não é uma coisa pesada, é uma coisa que chega a ser até bonito, né? Que eu falo, caramba, que responsabilidade bacana que é, principalmente dentro dessa área de ensino, vindo do município ou do estado, né? Porque a gente tem ali aquela situação, eu acho que por isso deveria ser assim muito bem pago, mas mesmo que não seja muito bem pago, as pessoas deveriam ter um pinguinho de responsabilidade, porque para fazer a semeadura dessa construção de uma sociedade nobre, né, de uma sociedade que realmente mude a vida. Então você, quando entra na cena lá para você fazer o teu papel, esqueça do mundo, esqueça do seu salário, esqueça de qualquer coisa e faça o teu melhor. Você tem que ir lá dar o show. Meu, quando você começar a entender, a Beth já entendeu que a gente falou bastante disso, sobre valores, né? Quando a gente começa a colocar os nossos valores ali, sempre vai ter alguém te olhando. O universo está te olhando e você vai ter frutos e benefícios absurdos. Então, se você quiser ser egoísta e você quiser ser só ganho para você, eu vou dar uma dica. Se você quiser ser egoísta e você quiser só ter ganho para você, faça o teu melhor. Faça o teu melhor agora, independente de qualquer coisa, você vai ver que você vai ter ganhos absurdos. Então, seja egoísta, fazendo o teu melhor. Dá a melhor aula, limpa a melhor privada, faça o que tem que ser feito, bem feito, você vai ver o que você vai ter de ganhos que são Sabe o que inimagináveis. assim, o que que eu fui buscar com você, né? O que que me chamou a atenção? O tema do seu trabalho que você faz, que é a reprogramação comportamental positiva. Isso me chamou muita atenção e assim eu já vinha querendo entender como é que funciona o cérebro, né, a mente, nossa, porque tudo que a gente coloca emoção, né, no objetivo, a gente focar, então ter foco, ter objetividade, a gente consegue. Quando eu vi a reprogramação comportamental positiva, eu vi que ali que estava, que eu precisava me voltar para o meu eu. Ganhou sobrevida de trabalho fazendo a reprogramação? Oi? Ganhou sobrevida? Tipo assim, o que a Beth vai ser? Como que você vê a Beth daqui 5 anos? Conta pra mim. Então, olha, eu vou. Daqui 5 anos eu me vejo subindo mais ainda, sabe? Assim, eu vejo numa visão muito mais alta, mas é muito mais próxima das pessoas para dar esse Uma diferencial. referência. Exatamente, é aquilo que eu falei. Esse processo de ensino-aprendizagem, de aprender alguma coisa, ela tem ritmos. Como na nossa vida, a gente tem vida enquanto está o nosso coração batendo, que a gente está respirando, né? Aquele ritmo. E o importante é a gente estar na constância, mas é importante a gente ter aqueles picos de emoção lá para acelerar. Então, assim, fazendo um paralelo disso. O que eu vejo? Hoje, eu já me vejo eu entendendo como é que funciona a mente, eu entendendo quem eu sou. E que só não avancei mais por conta de bloqueios que eu tinha, de crenças limitantes que eu tinha, de
Que colocar você já está gerenciando melhor hoje. talvez eu não vou conseguir, isso vai ser difícil, isso eu não posso. Tudo a gente pode reprogramar. O que Olha que legal, Betizinha. Tô esperando aquele depoimento top, hein? então, quem sou eu? Aí você já tá falando. Eu sou essa pessoa que busca potencializar, mobilizar as qualidades das pessoas, né, que escolhem esse meio, para que ela possa ressignificar com menos dores, né? Aquilo que ela tem para ela ter e justamente tirar essas escassez, essa coisa que o outro só não dá certo porque o outro, porque é lógico que nós colocamos a política que ela tem que investir, sim, no salário do professor, nas instituições materiais, tudo aquilo. As graduações, tem que fazer isso, os ensinos superiores, mas isso vai ser verdadeiro porque a pessoa mesmo ela se, ela se vê como um ser humano que ela é capaz. Então, assim, você tem que programar todo dia, todo momento, não deixando a escassez, as limitações, te forjar, né? Você coloca lá os nossos sabotadores, né, nos dominarem, quando a gente toma consciência que que nós temos essa capacidade de ressignificar as coisas, se fortalecer e falar que se eu estiver alinhado com o meu espiritual, se eu cuidar do meu corpo físico, se eu cuidar do ambiente à minha volta, e se eu colocar foco numa coisa, visualizar e ter um objetivo muito certo do que eu quero, é possível, você consegue ter avanço em uma velocidade muito maior. Então, eu sou uma pessoa que vai potencializar e acelerar o processo que é tão complexo, que é tão desafiador, porque ela envolve muitas pessoas no seu dia. Então, esse é o meu desafio. Eu acho que é o desafio de todo formador de, de, de professores, né? Formador de formador, que a gente fala. Então, Boa. é você ver o que você já desenvolveu de potencialidades, o que você precisa mais, que você não tem. Por isso que nós temos que trabalhar em equipe. Então, assim, outro eixo que é fundamental eu não, eu faço pessoa. Colocaram. Tem pessoas que às vezes, e a educação é muito interessante. Uma escada definida, assim, você tem pessoas que hoje ele é um colega de trabalho, e amanhã ele pode ser uma pessoa, seu líder, né? Ele está se organizando. Já aconteceu de você ter uma liderança que não que você vê que ela não deixa você desenvolver? Isso acho que tem em todas as Com áreas. certeza, tem bastante. O que dá conflito que às vezes quebra toda uma estrutura? É quando você vai no embate, sabe? Você quer colocar quem é melhor, você não é isso, isso pode ou não. Existem técnicas para a gente ativar essa autoavaliação no outro sem ofender. Eu já mudei muito. Eu era assim, quando eu tinha certeza de uma coisa, eu queria defender, mostrar que aquilo é aquilo, que aquilo, mesmo entendendo o Aí inverso. você vai a questão de orgulho, né? Então, assim, você tem que ter humildade, você tem que ter autoridade para você saber lidar com os outros, né? Não então, a comunicação, saber se comunicar, saber se olhar para o outro com outro viés e fazer pergunta para ele, fazer o diálogo. Então, assim, é muito importante a interação, a boa relação com o outro. E se a escola, o aluno, a escola, muito eu acho que a pergunta perguntar é você ver resultado. Por isso que é importante dentro do sistema educacional a avaliação. Quando a gente pergunta para um aluno o que é escola para ele, pergunta para o seu filho o que você vê na escola. Você vai ver Excelente pergunta, hein? você vai ver Principalmente pro menorzinho. Pra fala assim, quê? escola para quê?
Aí ele vai falar, para aprender. Mas para aprender o quê? Ele, assim, às vezes, assim, o que a gente está vendo é que às vezes a pessoa nem sabe por que que ela está indo para a escola. E ela está indo lá não é só para ela, para conhecer, é para aprender matemática, para aprender língua portuguesa, para aprender E tá geografia. indo para quê? Para quê? Então, ele tem que saber para quê. E muitas vezes ele não sabe o para quê ele está ali. E E assim, aí, ele quando não sabe se para quê, não desperta o interesse de estar lá bem, fazendo negócio. E para quê? Qual seria um resumo simples que para que eu deveria ir para a escola, Beth? Me responde. então, ele está lá para ter experiências daquilo que ele não tem, sabe? Do que ele, às vezes, ele não quer. Então, E assim, ele conhecer famílias diferentes, estilos sociais diferentes, é um convívio, é muito interessante a situações, escola. problemas, quanto mais situações, problemas e desafios o estudante ele ter dentro da educação básica, mais facilidade, mais ferramentas, mais experiência ele Para a vida, né? lá fora. Então, assim, saber para quê, por que eu estou aprendendo. O aluno, ele questionar o professor, por que isso, para quê? E o professor também comunicar o que, que ele está fazendo, de que maneira, e o que, que ele espera, como ele vai ser avaliado, é muito importante. Então, assim, essa interação professor-aluno, professor-professor, professor-gestor, o sistema como um todo, se não houver diálogo, se não houver interação, se não houver trabalho em equipe, se não houver planejamento conjunto, se não houver é, esse espaço e tempo para o investimento pessoal, para o investimento profissional, nós vamos sempre estar nessa dor, sabe? Quando você pergunta quais os desafios, vai ser dor. A gente tem que transformar os desafios de dor, de fracasso, em ação positiva, sabe? Em ação compartilhada, que todo mundo tem certeza. Então, assim, tem gente que fala assim que a educação é atrasada. Não, a gente já tem ferramentas e mostras, existem programas e projetos na rede pública e eu defendo a rede pública. Eu sou o que sou pelas formações que eu obtive, muitas delas dentro da própria rede pública. Então, assim, uma frase que eu tento cortar de muita gente é assim: ai, vai começar, ai, já vem o novo, ai, é, eu tenho, eu Sempre tem uma resistência, né? A mudança, essas coisas todas, né? assim, veio lá de cima algo novo, né? Agora tem tudo, é, o método novo, eu não sei, não é, às vezes o método, ele até só mudou de nome, mudou de recursos, de formas de aplicação, Mas o ser mas humano ele é resistente à mudança, né? Daí ele vai lá, você vem trazendo essas coisas, tá inventando moda já, deixa a gente quieto fazendo o que tá fazendo. E quando o pessoal entender que é a mudança que traz realmente resultado, isso fica muito melhor. Betezinha, uma hora voou, você percebeu? Uma hora voou. Aí você deu uma declaração, foi um trabalho de altíssima impacto social, esse tema teu é de muita responsabilidade, deveria chegar a mais pessoas. Parabéns pela tua postura, parabéns pela tua dedicação, parabéns pela tua trajetória e que ela está só começando. Tenho certeza que tem muito chão para queimar ainda e tem muita vida para se transformar, todo mundo né? tem responsabilidade, pais, Todo familiares, mundo, todo mundo todo tem. mundo. Cobre da escola, de vocês, vocês dentro de casa também, né? Perguntas, para que eu estou fazendo o quê? Por que que eu estou levando o quê? Por que que eu estou buscando? Então, assim, autoconhecimento e saber que nós somos capazes é mudar para o positivo, sabe? É ser pleno, ser feliz e buscar a felicidade. Gostei, Betizita! Que show de bola! Muito obrigado por esse momento juntos aqui. Faça um excelente dia, continue nessa tua jornada linda que está só começando e suma a tua papel e a tua responsabilidade nesse processo social que é tão bonito. E você, pai, você, mãe, você, aluno, você valorize esse desafio que é ser um professor. Mal sabe, você vê as pingas que toma, mas você não vê os tombos que leva. Então passe a respeitar essa classe que sempre teve muito respeito, mas ainda falta
mais condições deles se tornarem cada vez melhor. Então, zele pelo professor, invista nele, faça ele se tornar cada vez melhor. Betinha, muito obrigado pelo carinho. Continue nessa sua trilha, sucesso para você e um beijo no teu coração. Valeu, até a próxima.